Bom dia, pessoal. Cá estamos nós, dia 11 de abril de 2025. O ano voando para mim, não sei se para vocês também, mas estamos vivos e felizes porque Deus é bom. E nós vamos compartilhar hoje mais uma palavra de Deus e tomara que isso te faça bem e que faça bem para mim também, para todas as nossas casas, né? Gente, então assim, esse canal aqui era para ser um canal de variedades e, inclusive, a maioria delas levando em conta a palavra de Deus. Só que eu tô ficando mais velho e tem pouquíssimas coisas das quais eu gosto de conversar hoje em dia. Eu gosto de falar de Bíblia, eu gosto de falar de moto, eu gosto de falar de casamento, eu gosto de falar de cachorro e eu gosto de falar de ações, de derivativos, de investimento. Bom, são esses os meus assuntos hoje em dia, né? E para falar bem a verdade para vocês, não tô querendo variar muito disso mesmo. E se eu conseguir cumprir a minha carreira e guardar a fé, já tá bom demais para mim. A palavra que eu trago para vocês hoje tá no Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Gente, esse Salmo 51, vocês lerem ele bem com calma, ele foi escrito depois que Davi cometeu adultério com a Batseba. Então ele estava com o coração muito quebrantado, porque ele foi confrontado com o profeta Natã. E Davi, ele era morcego, ele era um homem conforme o coração de Deus, porque ele tinha esse coração quebrantado, mas era muito morcego. Ele não foi confessar para ninguém esse pecado dele, não. Foi quando o profeta confrontou ele com a questão das ovelhinhas lá e do fazendeiro, que ele se quebrantou, né, e confessou e reconheceu o pecado dele. E nesse salmo também se encontra uma explicação interessante ali, quando ele diz que em pecado a mãe dele concebeu ele. Vocês veem por que ele tinha o desprezo dos irmãos e por que o pai demorou para chamar ele quando o Samuel foi lá para ungir um rei, né? Ele era um bastardo que ficava lá cuidando das ovelhas, atrás do monturo lá, o ruivinho. Mas era o homem com o coração quebrantado. E para Davi, uma coisa tinha mais importância do que tudo o resto, que era a presença do Senhor. Uma coisa eu buscarei, que é estar na casa do Senhor constantemente. E ele clama, por favor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele não diz assim, não retire de mim o reino, não me retire meus bens, não, ele diz assim, não retire de mim o teu Santo Espírito. Gente, de boa, eu estava falando a respeito dos assuntos que eu gosto de conversar, né? Então, eu espero sinceramente que essa palavra que a gente compartilha aqui nesses vídeos possa ajudar alguém em algum lugar algum dia. Essa é a intenção desse canal e da gente estudar a Bíblia e tá lendo. Porque vocês já me viram eu falar aqui que eu estava triste, que eu estava doente, que eu estava ansioso, que eu tomei calmante, que eu me machuquei. Então, a minha vida é parecida com a de muitos de vocês. Tenho que trabalhar, tenho que entender dos meus processos. Aqui, às vezes, eu fico de manhã aqui e não faço nada. Mas os clientes podem ligar e pode ter algum prazo para eu cuidar. Então, eu preciso estar aqui trabalhando, né? Por um tempo ainda. E percebam, eu tenho as minhas lutas, como todo mundo. Tenho que estar me cuidando todo dia. Eu gosto muito de ser bem sucedido nas coisas, de ganhar os meus processos, de ligar para um cliente e dizer, olha, Deus abençoa a gente, você ganhou e tal. Gosto muito de ganhar dinheiro e de comprar as coisas, desde que seja honesto, né? Então tudo o que é humano, como eu sou humano, eu conheço muito bem, né? E Davi conhecia muito bem também. Os personagens bíblicos são a gente também é
o personagem bíblico, tá? As lutas e as experiências que eles passaram são as nossas lutas, as nossas experiências. Agora, quem de nós pode se imaginar sem o Espírito Santo? Viu? Tem um povo esquisito que acha que ter o Espírito Santo é ficar orando em línguas. Daí ficam repetindo lá palavras e acho que é isso. Eu gosto muito de orar em línguas. Tá? Gosto muito de orar em línguas. E gosto muito de fazer isso sozinho. Porque orar em línguas, você vai orando, a tua mente vai pensando na palavra de Deus e tal, e a tua boca vai soltando aquilo. Ativa alguma coisa no cérebro que dá muito prazer orar em línguas, tá? Mas orar em línguas é um hábito, é um exercício de fé. Não é isso que... Sabe qual é o sinal da presença do Espírito Santo? É a prática dos frutos do Espírito. Isso sim, é a submissão ao nome de Jesus, a palavra de Deus, e o desespero que Davi tinha de não ficar sem o Espírito Santo. De você pegar e não ter mais prazer em ler a Bíblia, não ter mais prazer em orar, não ter mais prazer de ouvir um louvor, cantar um louvor. E isso deve ser uma coisa muito triste na vida do cristão, que é uma secura, o deserto assim na vida. E esse era o medo de Davi. E eu, para ser sincero para vocês, essa é a coisa que eu mais tenho medo na minha vida. De imaginar assim que possa chegar um dia em que você olha a Bíblia e despreze a Bíblia, a palavra de Deus, que nada mais faça sentido, que você não tenha prazer mais na oração, que você não tenha mais esperança no Deus em que você serve, que você não creia mais que o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. Eu não vejo mais a minha vida sem isso. Então, vejam aqui outro personagem legal, que é o Abacuque, né? Lá no livro dele mesmo, no capítulo 3, tem aquela oração famosa dele, diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e dos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por que isso? Porque Abacuque sabia que a salvação da nossa alma é a coisa mais importante que existe. O alimento, fazer a vontade de Deus, é a coisa que mais nos satisfaz. Querem um exemplo? Eu tenho estudado muito sobre cachorro, né? Porque me apaixonei pelas cadelinhas. Estou comprando mais 2, que nem contei para vocês, e eu acho que os cachorros são o Kelev, em hebraico, que quer dizer assim, com todo o coração. Então, Adão, quando foi dar o nome para o cachorro, ele colocou Kelev, do hebraico, que quer dizer com todo o coração. Eu tenho lá em casa a Yorquinha e tenho a Pastora. Pastora terrível, né? Mas, gente, o que é uns bichos daqueles chegarem quando você chega em casa e virem correndo? A Yorquinha, ela pega um bichinho e sai desesperada me trazer assim, fica fazendo oitinho na minha perna. A Pastora, eu abro a porta, ela vem, o Pastor é engraçado, porque ela é filhotinha, então ela geme bastante, quase que ela mia. Assim, ela vem e ela pula, ela se desespera quando eu chego em casa. Daí ela vira a barriguinha, aquele bruto daquele bicho, cheio de aqueles dentão na boca lá, vira a barriguinha pra cima pra gente, assim, eles se entregam pra nós, é o que leve. E o pessoal que estuda fala o seguinte, que essa questão do amor, né, o amor da gente pelos humanos que a gente tem conosco, tipo pela minha mulher, pelos meus filhos e tal, e daí pelos cachorrinhos também, quando a gente dá e recebe carinho, ele libera serotonina no nosso corpo, nos dá a sensação de prazer, de satisfação. Por isso que é legal você ficar de mão dada com sua mulher, ficar abraçado, ficar junto, deitado na cama e tal, né? E tudo isso produz serotonina na gente. E os cachorrinhos, como eles são muito intensos, muito emotivos, eles se entregam pra gente, eles viram de barriguinha. O cachorro tem aquela capa de pelo em cima que protege as costas dele, né? Mas a barriguinha é a parte vulnerável dele, ele vira de barriguinha. Ele diz, olha, tô aqui entregue para você. Né? Então ele confia em você. E o cachorrinho, quando você agrada o cachorro e quando ele te lambe, fica ali, você troca serotonina. Não só o cachorro tem satisfação, como você também libera serotonina em você e você também se sente bem com isso. Bom, isso numa parte humana, numa parte biológica. Na parte espiritual, Jesus falava assim, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Deus.
Ele fala assim: eu tenho uma água aqui que vocês beberem, vocês não terão mais sede. Então a nossa alegria é praticar a vontade do Senhor. Quando você está com muita vontade de pecar e você consegue vencer aquele pecado, você se segura e você vai num canto e diz assim: eu não pequei, eu consegui fazer a vontade do meu Senhor. Aquilo te traz satisfação. Aí o orar, seja em língua, seja orar no vernáculo, seja orar sozinho em casa, seja orar na igreja, com os irmãos, em família, na mesa, o louvor, tudo isso nos traz prazer, nos traz satisfação. Por quê? Porque o Espírito do Senhor habita em nós. E Deus nos livre de ficarmos sem o Espírito do Senhor. Esse tem que ser o meu desespero, esse tem que ser o seu desespero, tem que ser algo que nos estresse muito, como estressou e como desesperou a Davi também, porque era uma coisa que ele dava mais valor do que para as outras. Tenha um bom dia. Deus abençoe a tua casa e a tua família.